Anything you can take. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Aqui quem fala é a Simone, a diretora da Associação Brasileira de Dianética. Hoje eu vou tentar, assim, até ser um pouco rapidinha, porque a gente só tem 25 minutos e... Ai, tá muito lindo esse programa. O entrevistado de hoje, ele é simplesmente, assim, maravilhoso. O relato que ele deu ontem num evento que a gente teve lá emocionou o pessoal, foi super alegre. E hoje a gente tá começando mais um programa animado de Dianética. E para os novos ouvintes, é sempre bom explicar que a Dianética é um método de autoconhecimento que explica a razão, a origem, a causa de emoções, atitudes e pensamentos negativos e ensina como você se ver livre de tudo isso de forma definitiva. A Dianética ela foi pesquisada e desenvolvida pelo escritor e filósofo americano L. Ron Hubbard. Já completou 63 anos e funciona em mais de 150 países. Se você ainda não conhece a Dianética, esta é a sua chance. Agarre esta oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre verdadeiro autoconhecimento. Eu estou certa que você já ouviu falar muito sobre a importância do autoconhecimento, aqui mesmo na Rádio Mundial, ou em palestras, ou ainda leu em livros, revistas e artigos de autoajuda. Este conselho está por toda parte. Invista em seu autoconhecimento. Autoconhecimento traz equilíbrio, melhora a sua autoestima, te torna mais autoconfiante. Isso é verdade. Mas como obter este autoconhecimento? Os filósofos gregos, eles já diziam, conhece-te a ti mesmo. Isso é fácil de dizer e é, obviamente, muito necessário. Mas como poderia uma pessoa realmente conhecer a si mesma? Você se conhece realmente? Sabe exatamente do que é capaz? Você sabe do que é capaz? Sabe por que, às vezes, você sente e age de forma negativa e impulsiva? Você sabe quanto poderia melhorar? Depois de milhares de anos, apesar de muitos cientistas e filósofos terem queimado seus neurônios, verdade, para explicar o comportamento humano irracional, ninguém antes de Dianética sabia responder estas perguntas. Por que você faz o que não quer fazer ou diz o que não quer dizer? O que te leva a ter estes comportamentos ilógicos? Por que você não consegue controlar suas emoções e pensamentos? O escritor e filósofo americano L. Ron Hubbard realizou muita pesquisa e investigação e descobriu a chave destes mistérios. Com o intuito de tornar estas descobertas disponíveis a qualquer pessoa que estivesse buscando um verdadeiro autoconhecimento, o Sr. Hubbard escreveu o livro Dianético, Poderosamente sobre o Corpo. Quando o livro foi lançado, em 9 de maio de 1950, ele, de fato, foi um verdadeiro estouro de vendas. Ele subiu imediatamente na lista dos mais vendidos do jornal New York Times e permaneceu lá, semana após semana. Mas por que tanto sucesso? Porque finalmente era possível que uma pessoa conhecesse a si mesmo profundamente. Isso só com a leitura, né? E essa aplicação do método da Dianética. E é por isso também que o livro Dianética já vendeu mais de 22 milhões de exemplares. E ele continua sendo uma das obras de autoconhecimento mais procurada por nossos leitores, por novos leitores que querem entender a si mesmo e os outros. Que isso não é aplicado só a você, né? Você compreende a si mesmo e os outros também. E assim, e você? Você se conhece realmente? A sua personalidade, olha que interessante, a sua personalidade tem tudo a ver com o seu salário, com o seu futuro, com o seu relacionamento pessoal, seu sucesso profissional e sua vida. Exatamente. Vamos analisar um pouquinho sua personalidade. Como você se descreveria? Né? Tem pessoas que já vão logo dizendo, eu sou tímido, eu sou estressado, eu sou muito nervoso, eu sou inseguro. Vão simplesmente colocando rótulos, né? Outros dizem, eu sou visual, eu sou auditivo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho déficit disso, eu tenho transtorno daquilo, síndrome de não sei o quê. Enfim, o que são isso, né? As pessoas colocam limitações em si mesmas. E aí elas se acomodam, achando que nunca poderão melhorar. Vamos dizer que uma pessoa acredite que é tímida. Por quê? Bem, ela age dessa forma, não consegue se expressar, fica vermelha, tem dificuldade na comunicação, não consegue falar em público, passa mal, trava, quase desmaia.
Então, pelos sintomas, ela se rotula, né? Ou deixa os outros a rotularem. Eu sou tímida, ponto final. É assim que eu sou. Síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Não. É outra pessoa que seja intolerante, pavio curto, estressada, fica nervosa por causa, assim, por qualquer coisa, coisas pequenas, ela está sempre irritada, estoura, ela ofende quem estiver ao seu redor. Ai, gente, essa sou eu no passado. Verdade. Mas, enfim, isso é muito real para a pessoa, né? E para os seus familiares e seus colegas também. Ela pode até ter tentado mudar, mas não conseguiu. Então, um dia, alguém diz que é melhor ela se aceitar como é, se adaptar e viver a vida assim mesmo. Isso acontece porque as pessoas não se conhecem realmente. Elas têm uma ideia muito negativa daquilo que são. Na Dianética, você vai aprender que você não é nada negativo. Não existem limites ao seu potencial. Você pode estar numa situação negativa, mas a sua verdadeira personalidade não inclui defeitos irreversíveis. Você não precisa se adaptar a algo negativo da sua personalidade. Então, tem uma parte da sua mente que ela age contra você como um inimigo oculto que trabalha contra você por baixo da sua consciência. Essa é a mente reativa. E agora vem a parte mais importante. Tudo de negativo que aparentemente faz parte de sua personalidade não é seu. Foi acrescentado a você. Né, seja timidez, nervosismo, sua baixa autoestima, falta de autoconfiança, motivação, indisposição e até mesmo seu cansaço não fazem parte de você. De fato, você é muito mais capaz do que pensa ser. Ouça algo muito interessante que L. Ron Hubbard ele escreveu. Ó. A maioria dos seres tem uma terrível opinião de sua capacidade em comparação ao que realmente são. Quase nenhum indivíduo acredita ser capaz do que é realmente capaz de conseguir. Aumentando o conhecimento, a responsabilidade e o controle, pouco a pouco, ignorando as perdas e mantendo firmes os ganhos, um ser finalmente descobre seu poder e comando da vida. L. Ron Hubbard. Com a Dianética, você aumenta o conhecimento de si mesmo, você descobre quem você é realmente e do que você é capaz. Aí você passa, então, a gostar mais de si mesmo, acreditar mais em si mesmo e, portanto, você consegue controlar melhor sua vida e atingir os seus objetivos. E agora, ficou ainda mais fácil, né? Por quê? Você pode fazer em sua própria casa, sem depender de ninguém. Ah, é isso mesmo. Sabe como? Com o livro Autoanálise. Veja qual é a proposta do próprio autor do livro nos primeiros capítulos. O Hubbard, ele escreveu, quer ver? Ele falou que a autoanálise vai elevar o seu nível de tom emocional. Mas o que é isso? E como pode te ajudar? L. Ron Hubbard desenvolveu uma escala de emoções. Você sabe que existem emoções positivas como a alegria, o interesse, o entusiasmo e emoções negativas como a raiva, medo, apatia, tristeza. E o Hubbard simplesmente organizou estas emoções em uma escala da mais baixa à mais alta e numerou cada uma delas. Então, desde a apatia, né, que de 0,1, por exemplo, a gente pode chegar até 4,0 entusiasmo. Então, existe uma escala. Né? E a vida como ela é, né, e cheia de emoções, e subindo nesse nível você pode descobrir isso. O problema começa quando você sente medo sem ter nenhuma ameaça ao seu redor. Ou fica com raiva sem motivo, ou sente-se triste sem razão aparente. Existe, de fato, um nível emocional crônico, uma emoção que você tem a maior parte do tempo com pequenas variações. E esta é a emoção crônica que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Será que isso é verdade? Nesse ponto, eu vou entrar aqui com o entrevistado da noite. Vamos falar com o Ricardo. Ricardo, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Ó, então vamos começar o seguinte. Apresente-se, né, para os ouvintes
e diga para eles como que você conheceu a Dianética. Meu nome é Ricardo Teodoro, sou empresário do ramo de organizações de festas e eventos. Tenho uma família linda, filhos, netos, uma esposa maravilhosa. Epa. É verdade. E como eu conheci a Dianética? Foi pelo rádio, né? Acabei ouvindo o programa Dianética Brasil pelo rádio. A minha esposa, na verdade, que se entusiasmou em comprar o material, o kit. Ela adquiriu o kit autoanálise, que veio com DVD, que veio com livro, né, com todos os materiais. Mas eu confesso para você que no início, assim, o material chegou e, pelo menos da minha parte, ficou esquecido em cima lá das prateleiras. Eu vi todo aquele material e acabei não dando tanta importância, né? Infelizmente isso acontece com muita gente. Pois Vamos despertar eles. Pois Me ajuda. Mas assim... Mas eu sou muito grato porque, assim, eu tive uma vontade de acessar o material. Eu comecei pelo DVD. Vi legal. O DVD é um material espetacular, de excelente qualidade, que explica muito bem como é que funciona as questões em torno da Dianética. E lá eu comecei a ter um esclarecimento do que era Dianética, como é que funcionava todo esse processo, né? Então, meu primeiro contato foi via rádio, e adquiri o kit e comecei a estudar esse material, né? E a partir daí eu tô um profundo estudioso. Eu comecei a estudar com esse material, li o livro. Tá. Aqui, nessa parte assim, que você, o primeiro contato, ok, né, foi com os materiais. Isso é até comum dos participantes, as pessoas que já estão, né, em serviço com a gente. Agora, como que foi, assim, a parte seguinte? Como que você deu o seguimento, né, o próximo passo? Então, do kit que nós havíamos adquirido, a gente teve direito a ir participar de um workshop que explicava sobre um tema da Dianética. Legal. Né? E aí nós participamos desse workshop e aproveitamos a nossa presença lá e a gente acabou fazendo a primeira sessão com os profissionais de Dianética. Isso, o pessoal que adquire o kit ganha. Hoje tem um kit muito especial, já vou até anunciando. Deixa eu aproveitar esse gancho, Ricardo, a gente já continua, porque aí o pessoal pode ir aproveitando. Porque o kit de hoje é justamente sobre o autoanálise, que vai fazer você subir o seu tom emocional para melhorar o seu potencial para atingir os seus objetivos. Então, o kit de hoje é o kit Dianética Autoanálise. É o livro Autoanálise, o DVD duplo da Dianética, o livreto sobre a escala dos tons desses níveis emocionais. E você vai ganhar um livreto do Caminho para a Felicidade, análise do teste, né? O teste de análise Oxford. Esse é o teste que nós aplicamos lá e vai poder fazer a sessão com um dos nossos terapeutas e também ganha o workshop do autoanálise que nós teremos este sábado, né? Agora dia 20/7, às 3:30 da tarde, tá ok? Então, mesmo para você, ouvinte, que já adquiriu o autoanálise no passado, aproveita porque a gente pode ajudar vocês a tirar essas dúvidas também. Você pode participar desse workshop mesmo que não tenha adquirido conosco, não tem problema. Leva o seu livro autoanálise e a gente está até estendendo para vocês levarem convidados também. Ok? Então, aproveita essa chance, o kit de hoje, né? Todo esse material, mais a consulta, o workshop, o teste e a análise e a terapia, né, com um dos nossos profissionais, R$115. Para você que está em outra cidade, você pode agendar isso futuramente, ok? Você estando em São Paulo, é só entrar em contato com a gente e agendar a sua sessão. A gente também faz essa análise, não tem problema. Então, ligue e adquira o seu kit agora. O telefone é 11 5071 9508. Ok? Enquanto isso, vamos ouvir aqui o que o Ricardo... O Ricardo tem bastante coisa bacana para falar pra gente, né? Então, vamos aproveitar esse tempinho de agora. Você merece ouvir. Vamos lá. Não, legal. Para eu falar todos os ganhos que eu tive com a Dianética, eu teria que estar aqui vários programas. Porque, assim, os meus ganhos foram maravilhosos. Foram ganhos tangíveis. Todo o material que eu tive acesso, que eu estudei, todo o trabalho que é feito pela equipe de Dianética Brasil é maravilhoso. Ouvintes, é algo que você precisa experimentar, você precisa acessar para conhecer
toda a magnitude desse trabalho. Se permitir. Exato, exato. Para vocês terem uma ideia, assim, eu, como a Simone estava relatando, eu era uma pessoa super reativa, era uma pessoa que ficava nervosa à toa, tinha lá as dificuldades de relacionamento, assim, nós temos tudo isso e a gente precisa trabalhar e aprimorar tudo isso. E a Dianética nos dá a condição para que a gente melhore nesse perfil. Então, assim, a minha relação com a minha família melhorou de forma maravilhosa. Todos os membros da minha família já estão estudando, já estão tendo acesso a esses materiais, também estão tendo um comportamento muito maravilhoso. E assim, o meu estudo com a Dianética, eu tenho me aprofundado, tenho estudado mais, tenho acessado muito mais cursos que estão disponíveis. Verdade. E assim... É que a nossa orientação, ela vai de acordo com a necessidade da pessoa, perfeito, né? Então, perfeito. você vai num gradiente correto para você, né? E isso se aplica a vocês, ouvintes. Pois é, e para mim foi maravilhoso, eu só tive ganhos. Para vocês terem uma ideia, a minha condição dentro da minha empresa estava uma situação difícil, complicada, se fosse em relacionamento com os meus funcionários, fosse relacionamento com os clientes, fosse em resultados financeiros, e após eu ter feito todo esse trabalho, ter me aprimorado, ter me permitido a aceitar e estudar a Dianética, os meus ganhos em relacionamento com os meus funcionários, com os meus clientes, meus resultados financeiros estão maravilhosos. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um planejamento para o ano de 2013, em termos de resultado para minha empresa. Esse planejamento que eu tinha para todo ano, eu já atingi agora no mês 7. Uau. Então, assim, e você tem resultado... ainda... o interessante é que, assim, você estava praticamente para fechar a empresa assim, exato, um pouco exato. Antes, né? A minha empresa estava num estado de falência. Eu já estava tirando recursos da minha própria família para colocar dentro da empresa e não estava conseguindo alavancar, fazer ela crescer. E com os conhecimentos que eu obtive, eu utilizei de ferramentas que a Dianética disponibiliza e reverti a situação. O resultado melhorou de forma maravilhosa. Triplicou, né? Exato, triplicou os meus resultados. Eu já bati o que eu havia planejado para 2013 e o que eu tinha feito em 2012, graças a Deus eu já superei. Então, assim, os resultados são tangíveis e reais. Olha, parabéns, Ricardo, porque você vê, a gente tem... Eu particularmente estou lá, atendo pessoas, a gente vê esse crescimento e eu tiro o chapéu mesmo, eu te dou os parabéns aqui para o pessoal ouvir, né? Isso é público, porque você foi uma pessoa que você observou, você viu como, né, adquiriu conhecimento, você decidiu e começou a atuar na sua vida, né? Você aplicou os dados de uma forma tão rápida. A gente sabe que tem gente que às vezes demora um pouco mais, né? Seguramente tem ouvintes que já teve esse primeiro contato, né? Então você também pode ficar à vontade, liga lá na associação, agenda um dia, vai lá que a gente ajuda a te orientar. Vou repetir o telefone, para quem ainda não pediu o kit também, o telefone é o DDD, é o 11 5071 9508, ok? O kit de hoje é o autoanálise com DVD duplo da Dianética. Esse tem mais de 4 horas e meia de apresentação. O livreto da escala dos tons emocionais. Você ganha um livretinho do Caminho para a Felicidade, tem a análise Oxford, a terapia com os nossos profissionais e o workshop de sábado, ok? Às 3h30 da tarde, workshop. Então, tudo isso por apenas R$115. Ligue lá agora, peça o seu kit, tá? E como eu já falei, o pessoal que está fora de São Paulo, liga, peça o seu kit também, e você vindo para São Paulo pode agendar essa entrevista conosco e a sessão com um dos nossos profissionais também, tá? O DDD 11, telefone 50719508. Agora, eu vou deixar o Ricardo falar dos ganhos mais marcantes. Preparem-se, queridos ouvintes. A forma como a Dianética atuou na minha vida, ela acabou dando uma guinada. Eu tenho uma gratidão eterna a toda a equipe Dianética Brasil, a esse filósofo maravilhoso que é L. Ron Huber, todo esse material que ele nos deixou disponível para acessar. E assim, você ouvinte da Rádio Mundial,
é um ouvinte diferenciado, é um ouvinte que acompanha todas as questões de tendências aí que estão sempre se propagando com os comunicadores aqui da rádio. Verdade. Muitos de vocês ouvem falar da questão da mente subconsciente, pensamento positivo, força da atração, o segredo, enfim. Pessoal, tudo isso está disponível na Dianética. Todo esse material, todo esse conhecimento você pode adquirir, você consegue conviver, você consegue desfrutar através do material da Dianética. A Dianética te proporciona ganhos reais que você vai sentir no seu dia a dia. As pessoas que estão ao seu redor vão perceber. E é uma forma que você vê o mundo. Eu hoje até estava conversando com uma pessoa e a pessoa comentou comigo do tipo, como você resumiria você antes e depois da Dianética? eu resumi da seguinte forma: antes eu vi o mundo com a película cinza. Olha. Agora eu tirei essa película, eu vejo o mundo muito mais colorido, com muito mais alegria, com muito mais possibilidades, porque a partir do momento que você se permite bacana. E tem o conhecimento, sim, que você consegue avançar, que você aumenta essa escala de tom que a Simone citou aqui, as possibilidades no seu caminho se abrem, naturalmente se abrem. É um ganho extraordinário. Eu tenho que concordar. É isso mesmo. E você tocou num assunto bem importante, Simone. Eu acredito que deva ter muitos ouvintes que estão com o kit aí, sim, na prateleira, em cima da mesa, pessoas que já tiveram primeiro acesso. Pessoal, voltem a ter contato com esse material. Façam a imersão. Vocês vão ver que vale a pena. É muito bom. É isso mesmo. Uau. Bem... Ok, assim, você tem alguma, né, ok, se tiver algum ganho, assim, que você fala, cara, vocês precisam saber disso, né, a gente sabe que teve essa coisa né, que, assim, o seu melhoramento repercutiu nas outras áreas da sua vida, né, sim, que primeiro é você tem que estar bem para você estar estável e refletir na sua família e na sua empresa. Então, a orientação vai justamente nesse sentido. Assim, então, se você teve alguma coisa assim, você falou, olha, isso foi muito marcante, e também, assim, o que você poderia dizer para os ouvintes que eles ainda estão em dúvida, em relação a começar hoje na Dianética? Despertar e olhar para esse mundo, porque a felicidade está ao seu alcance. O legal. Brilho do mundo está ao seu alcance. Você pode ter isso, você pode ser assim, você tem capacidade de ser assim. E isso a Dianética te ajuda a conquistar, né? Quando você fala que o ganho maior que eu tive, eu diria para você que, assim, sem sombra de dúvida, é o relacionamento com as pessoas. A forma como você se relaciona com as pessoas, e um detalhe, um ponto importante, até onde nós somos nossos próprios amigos, né? Até onde a gente valoriza a nossa própria pessoa, né? E a partir do momento que você começa a valorizar a si mesmo, que você começa a se relacionar bem com todas as pessoas, naturalmente é uma onda de melhoria que acontece na tua vida que é significativa, né? Então, assim, a maior conquista é ter conquistado o mundo, as pessoas num bom relacionamento e os resultados materiais, né? Porque, assim, naturalmente tudo melhora. Você vê que, é isso mesmo, você vê que o L. Ron Hubbard, ele escreveu: quanto mais alto o indivíduo estiver na escala de tom emocional, maior é a sua chance de obter sucesso e prosperidade, mais feliz ele é e mais saudável estará seu corpo. Portanto, meus amigos, comece hoje mesmo, nesse caminho do verdadeiro autoconhecimento e melhoramento do seu nível emocional, adquirindo esse kit de hoje, né? Ligue lá. Né, temos os ouvintes, os nossos funcionários estão lá à disposição. Ligue agora no DDD 11 50 71 9508, tá? O kit é o autoanálise, ok? Esse kit não está no nosso site, que ele é bem específico para hoje, mas se você quiser acessar, o nosso site é o www.dianeticabrasil.com.br, ok? Olha,
Se você tem preferência para audiobook, às vezes você fica muito tempo parado no trânsito, né? Então tem a opção de você pedir o autoanálise em audiobook também. Tem a parte transcrita e tem o audiobook. Se eu não estou enganado, o kit passa para 127 com o audiobook, ok? Mas com o livro, R$ 115, ok? E aí, Ricardo, para fechar. Para fechar, eu recomendo a todos que tenham acesso a essa tecnologia maravilhosa e que todos possam crescer e prosperar. Exato. Alegria e felicidade a todos. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de eu externar toda essa alegria que vocês e a Li Ron Huber me proporcionaram. Muito obrigado. Oh, de nada. Obrigada a você pelo depoimento, pela sua participação. É isso aí, queridos ouvintes. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua assistência aí do outro lado. E estamos aqui mês que vem de novo também. Então, boa noite. Muito obrigado.